Hoje entendemos a importância da imunização e, claro, de manter a caderneta de vacinação sempre em dia. Mas eu tenho uma pergunta. Você sabe como que uma vacina é desenvolvida? A repórter Sara Zeferino foi conferir na prática. Bom dia, Nikele. Bom dia ao pessoal de casa. No quadro Na Prática de hoje, eu recebo o professor da UFMG, Flávio Guimarães Fonseca. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, Sara, tudo bem? É um prazer te ter aqui representando, um setor tão importante para a nossa sociedade, que é a ciência, e que está bem pertinho da gente aqui na UFMG. Fala um pouco sobre a vacina contra a Covid-19 que a Universidade Federal de Minas Gerais está desenvolvendo, Como surgiu esse processo, professor? Então, é um prazer enorme, porque a gente aprendeu que ciência não é só em laboratório, a gente tem que comunicar, e por isso é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Então, essa vacina, ela surgiu exatamente da necessidade que a gente viu logo no início da pandemia, lá em 2020, em março de 2020, quando a pandemia foi deflagrada pela Organização Mundial da Saúde, ficou claro que a gente ia ter problemas, para ter um imunógeno rapidamente no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não tem a tradição de desenvolvimento de novas vacinas, a gente já teve essa tradição, mas com o tempo ela foi se perdendo. Hoje nós somos muito mais produtores de tecnologias importadas, e ficou claro que seria formada uma fila global por essa vacina, já que era uma crise mundial. E então, logo em junho de 2020, nós sentamos na prancheta e desenvolvemos, pensamos uma série de estratégias de vacinas que poderiam ser utilizadas. Então a gente fechou em cerca de 5 ou 6 diferentes estratégias. E aí a gente começou aquele trabalho de bancada, de laboratório, de começar a testar, de começar a desenvolver, ver qual que era viável, qual que não era viável, e assim que a ideia surgiu. No final nós tínhamos, 6 meses depois, nós tínhamos 2 candidatos que avançaram mais, e a gente caminhou com esses 2 candidatos, e hoje a gente tem um deles que realmente se transformou numa realidade já em teste em seres humanos, que é o que está acontecendo nesse momento. A Spintec, que protege contra a Covid-19, é a primeira vacina 100% brasileira e é desenvolvida no CT Vacinas, da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fiocruz Minas. Como que é o processo para fazer uma vacina? A gente fala que tem mais ou menos 6 etapas, 6 grandes etapas. A primeira etapa, que foi o que a gente começou lá em 2020, é aquele brainstorm, aquela tempestade de ideias assim, que você precisa sentar e pensar em alternativas. Eu preciso pensar num antígeno. O que é o antígeno? É o componente da vacina que precisa gerar anticorpos e células de defesa na pessoa. Nem todas as proteínas de um vírus, por exemplo, vai ser uma boa vacina. Então você tem que detectar, perceber qual vai ser a melhor vacina. Depois que você fecha essa etapa conceitual e vai para a bancada para sintetizar biologicamente ou bioquimicamente aquela proteína ou a vacina, aquele componente da vacina, a gente passa para a próxima etapa, que são os testes em animais, que são necessários porque a gente não pode ir direto para testar em ser humano porque há um risco, é um produto novo, ninguém sabe como ele vai se comportar. Então essa segunda etapa é o que a gente chama de etapa pré-clínica, que a gente testa em diferentes espécies animais. A gente testa em camundongos, testa em hamster e eventualmente até mesmo em macacos. Aí, depois que você consegue mostrar que a vacina funciona e que é segura nos modelos animais, você pode então solicitar, por exemplo, a Anvisa para a gente testar em seres humanos, que foi o que a gente fez. Então a Anvisa avalia todo aquele aquela documentação da vacina, se ela é eficaz, se ela é segura em modelo animal, aí você tem que mostrar a composição exata da vacina, se não tem nada que faz mal aos seres humanos potencialmente. E aí, depois que você entrega todos esses documentos, são mais de 5.000 páginas de documentos, para a Anvisa, ela avalia e fala assim, tudo bem, sua vacina tem potencial, pode seguir para teste em ser humano. Nos seres humanos são 3 fases. Lembra, até agora é uma fase de início, Sim. Uma fase em animal, agora mais 3 fases em ser humano. A fase inicial, que a gente chama de fase 1, é o que a gente acabou de terminar, é a fase de segurança. Então você tem os voluntários, onde você testa para ver se a vacina não vai fazer mal ao ser humano. Não fez para o animal, provavelmente não fará em ser humano, mas tem que testar. Aprovada na fase 1, a gente vai para a fase 2, que é quando você testa o que a gente chama de imunogenicidade, ou seja, o potencial da vacina de gerar anticorpo, gerar célula de defesa. Mas ainda dentro de um contexto de laboratórios, pessoas controladas e tal. E a fase 3, aí sim é a última fase de teste, que aí você vai para
20 mil pessoas, 30 mil pessoas, que é o Enem da vacina, né? Quando ela vai ser testada em mundo real e usada nas pessoas para ver se o uso numa grande população como essa, né, vai ter impacto no controle daquela doença, por exemplo, a Covid-19. E o que uma vacina precisa para comprovar a eficácia dela, né, nesse processo de imunização? Então, como são 3 fases, em cada fase ela tem que comprovar uma coisa, né, o vestibular dela. Na primeira fase ela tem que comprovar que ela é segura, ou seja, que ela não gera efeitos colaterais importantes, né? É normal ter dor no braço, no local da aplicação, pode vir uma febre, mas não pode ter efeito colateral severo. Então essa é a primeira. Segunda, ela tem que ser imunogênica, que é a segunda fase, né? Então ela tem que gerar anticorpo e ela tem que gerar células de defesa. Então, se ela gerar, ela pode então passar para a terceira fase. E a terceira fase, o que ela tem que fazer? Ela tem que proteger contra a doença num nível não inferior ao que as vacinas que a gente tem hoje em dia fazem. Então, são esses 3 momentos que ela tem que demonstrar o seu potencial. E essa autossuficiência também pode vir ainda mais forte com a criação, né, a inauguração em breve do Centro de Vacinas, né? Também vai ser importante, um fator muito importante para a nossa ciência. Extremamente, porque no Brasil hoje, por exemplo, nós temos excelentes fábricas, produtores de vacina. O Butantan é fantástico, o Biomanguinhos é fantástico, eles têm uma parte de pesquisa, mas não existe no Brasil nenhuma instituição que faz todo o ecossistema de desenvolvimento de uma vacina, do inicinho lá de baixo até estar pronto para ser testado em ser humano. O CN Vacinas ele vem para ocupar esse nicho que é ausente no Brasil. É um instituto totalmente devotado, né, ao desenvolvimento de novas vacinas. Não só a compra e testagem. Hoje o Brasil tem muita expertise nos testes, então muitas empresas estrangeiras vêm ao Brasil testar suas vacinas porque nós temos pesquisadores que fazem esses estudos clínicos com muita competência, mas agora, com o CN Vacinas, a gente espera ter também essa primeira premissa no desenvolvimento de vacina, que é, né, do início até ela estar prontinha para ser entregue para a indústria. E lembrando que assim, isso foi um pontapé inicial, né? Claro, nós estamos muito centrados em Covid hoje, mas no CT Vacinas, futuro CN Vacinas, nós já começamos a desenvolver também, dentro dessa mesma lógica, vacinas para malária, que hoje é um problema no Brasil, vacina para dengue, que a gente já tem algumas candidatas, mas como a gente ainda não tem uma vacina muito eficaz, a gente continua trabalhando com ela, e para outras doenças que são importantes no Brasil, chikungunya, leishmaniose, doença de Chagas, entre outras. Muito obrigado, viu, professor, pela explicação. Só reforça, né, a importância da ciência para nossas vidas, né? Sim, é importante confiar na ciência, ouvir o que é ciência, o que é certo, porque hoje a gente tem uma pandemia de fake news por aí, né? Procurar uma fonte correta e acreditar que a gente está fazendo o melhor. Muito obrigada. Um abraço para o pessoal de casa e até a próxima.